São as síndromes hemorrágicas da segunda metade da gestação, da gravidez, né? Nós temos duas prováveis para cair na prova, que seria o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia, que uma é o principal diagnóstico diferencial da outra, né? E eu acho assim, que como principal diagnóstico diferencial pra gente falar assim, não, isso daqui é placenta prévia, isso daqui é descolamento prematuro de placenta, é a dor, certo? Porque as duas vão ter sangramento. Mas a placenta prévia vai ter só um sangramento vermelho vivo, indolor. O paciente vai estar tranquila, falando, ai, doutora, tá saindo tranquila não, né? Vai estar com medo porque ela tá grávida e tá sangrando. Mas não vai estar com dor, eu quero dizer, né? Vai estar só tendo sangramento, pode ter antecedentes de sangramentos anteriores também nessa mesma gestação, né? Porque ela tende a se repetir, a placenta prévia. E o descolamento prematuro de placenta vai ser uma paciente que está com sangramento, que está com uma dor intensa, pode até estar instável, o feto se apresenta em sofrimento, né? A gente encontra um bebê com sofrimento fetal. Então, a dor, pra mim, é a principal diferença, né? Pra mim e pra todo mundo. Pra gente dizer que é uma placenta prévia ou é um descolamento prematuro de placenta. Então, eu acho que isso é o principal que a gente tem que saber em relação a elas duas, tá? Vale lembrar que o descolamento prematuro de placenta é a separação abrupta da placenta inserida em gestação maior a 20 semanas e antes da expulsão do feto, tá? Ela acontece na segunda metade da gestação. Se for antes disso, aí um sangramento, né? Uma paciente com sangramento, antes disso a gente pensa em aborto. Então, acima disso, a gente pensa em descolamento prematuro de placenta se for uma paciente com sangramento e dor. E pode ter causas traumáticas em menos de 20%, na verdade, eu li. E pode ser, por exemplo, por acidentes automobilísticos, por trauma direto, por exemplo, uma queda ou uma agressão que a gestante sofreu, né? E o quadro clínico vai ser a paciente com uma dor súbita, intensa ou moderada, mas vai ter a dor. Pode se apresentar com aumento do tônus uterino, né, com hipertonia uterina. A gente vai encontrar sofrimento fetal agudo com desacelerações e bradicardia. E a gente vai ter dificuldade na palpação e na ausculta fetal. Então, basicamente, seria isso, com a hemorragia genital, né, com sangramento. E não vai ter esse antecedente de que ela teve outros episódios de sangramento como a placenta prévia. Vai ser aquele sangramento com aquela dor naquele momento, tá? A gente também vai ter as causas não traumáticas, que é a maioria dos casos, aí uns 80% dos casos de placenta prévia vai ser por causa não traumática, como, por exemplo, síndromes hipertensivas, né? Uma paciente que tem uma pré-eclâmpsia, por exemplo, que tem malformações, que já teve um DPP, um descolamento prematuro de placenta, numa gestação prévia a essa, que fuma, que usa cocaína. Então, essas são causas importantes e as mais frequentes do descolamento prematuro de placenta. O diagnóstico é eminentemente clínico, gente. A gente faz o diagnóstico clínico, não precisa pedir ultrassom, não precisa pedir nada, tá? É clínico. Uma mulher com mais de 20 semanas, na segunda metade da gestação, com dor e sangramento vaginal e sofrimento fetal, você tem que pensar em descolamento prematuro de placenta. Em relação à conduta, a gente tem que internar, claro, né? Tem as condutas gerais, as medidas gerais, monitorização materna, oxigenoterapia, reposição volêmica, um analgésico, né? Hemograma, coagulograma, tipagem sanguínea é importante aqui, né? Porque a gente tem que ver a necessidade de imunoglobulina pela isoimunização do fator RH e assim por diante. E a gente tem as medidas obstétricas, né? Se o feto estiver vivo com mais de 28 semanas, a gente tem que ver a melhor opção de parto, né? A gente tem que ver se tem indicação de cesárea ou não. Se a gente conseguir estabilizar, né? Se a paciente já estiver com bastante dilatação lá e a via mais rápida for o parto vaginal, a gente pode preferir o parto vaginal. Se não tiver com nenhum centímetro de dilatação e ela estiver lá mal, com dor, o bebê em sofrimento fetal, a gente tem que fazer cesárea. Então, a gente tem que ver a viabilidade aí do parto da nossa paciente, tá? Então, resumidinho, seria isso o descolamento prematuro de placenta. Se o bebê morreu, né? Se o feto morreu e a mãe estiver instável, a gente tem que fazer cesárea.
se o feto está morto e a mãe está estável, a gente pode ver se a gente faz o parto vaginal, se tiver menos de 6 horas, se tiver mais de 6 horas a gente prefere a cesárea, tá? Em relação à placenta prévia, ela pode ser baixa, marginal, completa. A baixa é próxima ao colo uterino, sem atingir o colo uterino. A marginal atinge o orifício interno, mas não recobre. E a completa recobre totalmente o orifício, tá? E o que é a placenta prévia? É a inserção da placenta no segmento inferior do útero após 20 semanas da idade gestacional. Ela é mais frequente em multíparas, tá? Os fatores de risco vão ser uma idade maior a 35 anos, cesárea anterior, curetagem uterina repetida, tabagismo, uma paciente que teve placenta prévia em uma gestação anterior. Então, tudo isso é fator de risco para a placenta prévia. Lembrando que ela não dói, né? Dá uma hemorragia, um sangramento, pode ser leve, pode ser moderado, pode ser intenso. Ele para espontaneamente. A gente tem que falar para a gestante ficar em repouso, né? Ele geralmente súbito, tá? Ele aparece do nada e o tônus uterino vai estar normal, o bebê vai estar com os batimentos normais, tudo normalzinho. O diagnóstico também é clínico e uma coisa importante aqui é que a gente não pode, em hipótese alguma, realizar o toque vaginal, tá? Na placenta prévia não pode realizar o toque vaginal, tá? Contraindicado. Mas a gente pode fazer o especular. Tá, a gente deve fazer o especular, mas o toque vaginal não pode. Junto com o exame físico, né, e a anamnese, a gente faz o diagnóstico clínico. O ultrassom confirma o diagnóstico clínico que a gente já fez e mostra onde está a placenta, né? Se ela está marginal, se ela é completa, se ela é baixa. E a conduta, se o feto for a termo, a gente faz o parto, cesárea. E se for pré-termo, a gente interna, vê os sinais vitais, vê se ela está estável, instável, vê se tem necessidade de transfusão, vê a vitalidade fetal, faz corticoterapia se for necessário, né, até 34 semanas, e a interrupção da gestação até 37 semanas, tá bom? Então, em resumo, seriam essas as principais diferenças entre as duas. Vamos de checklist agora, né? Vamos começar aqui com a placenta prévia, que é um quadro mais florido, né? A placenta prévia não, descolamento prematuro de placenta, desculpa. A placenta prévia é mais tranquilo, mas o descolamento tem mais coisas pra gente fazer. Então, você é um médico de uma maternidade e recebe paciente do sexo feminino, 37 anos, com 35 semanas de gestação, queixando-se de dor abdominal e sangramento vaginal. Então, 35 semanas, dor e sangramento. Já pensar na hora em descolamento prematuro de placenta. Eu já vou ler o da placenta prévia para vocês verem a diferença entre os dois tipos de quadro clínico, né? Entre os dois tipos de caso. Aqui o da placenta prévia, olha só. Você é um médico de uma maternidade e recebe o paciente do sexo feminino, 36 anos, 37 semanas de gestação, com queixa de sangramento vaginal. Então, na placenta prévia, a única queixa é o sangramento. No descolamento prematuro de placenta, a queixa é o sangramento e a dor. Então, só pelo caso, né, com uma idade gestacional na segunda metade da gestação, a gente já consegue definir isso é uma provável placenta prévia, isso é um provável descolamento prematuro de placenta, tá bom? Então, vamos lá, né? Começar sempre com o acolhimento, né? Meu nome é Laís, vai falar seu nome. Eu sou a doutora que irá realizar seu atendimento aqui hoje. Por favor, me diz seu nome, sua idade, profissão e no que eu posso te ajudar. Perguntando pra ela responder, né? Não vai perguntar tudo de uma vez. Então, aqui ela vai falar que ela tá com muita dor e com sangramento, que ela notou um sangramento que é anormal, né? E ela tá gestante. Então, a anamnese da dor, a gente pode utilizar o Alicia, né? Quando apareceu, onde se localiza, ela vai para mais algum lugar, como que ela é tipo cólica, ela é progressiva e ela melhora com alguma coisa, piora com alguma coisa, você já teve isso antes ou é a primeira vez? Fechou, sempre esperando ela responder, não vai perguntar tudo assim, né, não. Então, assim, a gente vai perguntando pausadamente e aí ela vai respondendo. Depois, sangramento, quando iniciou, que cor que ele é, tem cheiro, tem coágulos, você já teve isso antes? É a primeira vez? Ele é mais escuro? Ele é mais claro? Assim você pergunta sobre o sangramento. Ele é de grande quantidade, né? Ou ele é pouca quantidade? E sintomas associados. Você tem dor em algum outro lugar? Você teve náuseas ou vômitos? Você teve febre? Você tá sentindo o seu bebê se movimentar, né? Você tá tendo algum outro sintoma que você queira me dizer? Assim você fecha a anamnese da queixa da paciente. Você tem que pedir o cartão da gestante, isso não pode esquecer.
sempre pede o cartão da gestante, gente. Sempre pede. Se você preferir pedir antes da anamnese, pode pedir, tá? Mas desde que você não esqueça, você tem que pedir. Assim como o cartão da criança, você tem que pedir também, né? A situação vacinal, aqui você também tem que pedir. E a situação vacinal também, né? Ver se ela recebeu todas as vacinas, ver se ela teve a influenza, a DTPA. Aqui ela tem 35 semanas, ela já deve receber, ela já tem que ter tido ela já tem que ter essa vacina, né? Ela já tem que ter recebido essa vacina da DTPA. E da hepatite está completa. Então, tudo isso a gente pode olhar aqui também. Não é o foco, mas a gente deve olhar. E em relação aos antecedentes obstétricos, é o primeiro filho? Você teve outro? Foi normal? Foi cesárea? Por que foi cesárea? Na outra gestação você teve esse mesmo episódio, um episódio parecido com esse, quer dizer, você tem parceiro fixo, né? Você tem marido, vocês usam preservativo, então tudo isso a gente pode ir perguntando aqui. A data da última menstruação. E na carteira da gestante a gente tem que observar se ela é RH positivo ou negativo, para ver se a gente tem a necessidade de fazer imunoglobulina por isoimunização do fator RH, tá? E os antecedentes patológicos pessoais ou familiares. Você tem diabetes, hipertensão, né? Lembrando que a hipertensão ela pode ser um fator de risco para o descolamento prematuro de placenta, ou alguma outra doença que você queira me dizer. Alguém na sua família tem? Você usa algum medicamento contínuo? Você tem alergias? Você fuma, bebe ou usa drogas ilícitas? Esses 3 eu sempre pergunto junto para não esquecer nenhum nunca. Então, assim a gente termina a nossa anamnese, né? A gente perguntou sobre as características do sangramento, da dor, se teve perda de líquido. Esqueci de perguntar. A gente também deve perguntar da perda de líquido. A movimentação fetal eu perguntei, né? E assim a gente fecha aqui. Vamos pro exame físico. Aqui a gente deve fazer, né? Ver como que tá o batimento cardiofetal, ver se tá em sofrimento fetal, né? Então, a gente faz. A gente pede permissão para a paciente, pede para ela ir no banheiro, colocar uma bata, solicita uma outra profissional, lavamos as mãos, aquecemos, colocamos máscara, luvas, nos posicionamos à direita, pedimos ectoscopia geral com pele mucosa, ver se ela está desidratada, né, com sinais de choque. Se tem edemas nas pernas, pedimos os sinais vitais, todos verbalizando, todos os 6, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, pulso, temperatura, tá? Verbalize os achados, verbalize o que tá normal ou o que não tá normal. Em seguida, exame físico obstétrico direcionado para a queixa da paciente. A gente vai fazer inspeção, ausculta, percussão e palpação abdominal, batimentos cardiofetais, Leopold, altura uterina. Depois, e ver se está tendo dinâmica uterina também, né? Depois, a gente vai para o exame ginecológico da nossa paciente, né? Fazemos a inspeção da nossa paciente, colocamos o espéculo, vemos o sangramento, vemos se tem alguma outra alteração e o toque. Aqui no descolamento a gente pode fazer o toque, na placenta prévia que não pode, tá? Então, a gente termina assim o exame físico, né? Nunca esquecer de ver a altura uterina, de fazer o Leopold e de ver os batimentos cardiofetais. Deixa eu ler aqui quais seriam as informações da paciente. Gestante admitida com quadro de agitação e dor abdominal tipo cólica intensa, 9 de 10 e súbita. Refere sangramento vaginal escuro, pouca quantidade. Relata que seu bebê está mexendo pouco. Gestante em acompanhamento no pré-natal de risco por hipertensão. Olha só. Então, ela tem um fator de risco para desenvolver o descolamento prematuro de placenta. E toma alfa-metildopa. Pré-natal com 6 consultas regulares, realizadas até o momento. Sem outras intercorrências, 2 cesarianas, gesta 4, parto 3. Situação vacinal em dia, laboratórios realizados sem alterações. Sinais vitais, APA 160/90, então ela está hipertensa. Cardíaca 90, respiratória 18, saturando normal, afebril. Então, aqui no abdômen, útero gravídico com presença de linha negra, altura uterina 33 centímetros, tônus aumentado com dinâmica ausente, dinâmica uterina ausente, olha só, e com 122 de batimentos cardiofetais. Leopold longitudinal, esquerdo, cefálico, não insinuado. Exame especular com sangramento vaginal escuro, toque vaginal, colo grosso com uma polpa digital de dilatação, edemas, uma cruz em 4. E aí, quais seriam os exames que a gente deve pedir aqui? Não esquecer do hemograma, tipagem sanguínea, né, com fator RH, tipagem sanguínea com prova cruzada, porque ela pode até entrar em choque aqui, então a gente tem que fazer também uma reserva de hemoderivados para essa paciente.
Um ultrassom, a gente pode pedir uma cardiotocografia, né, para ver como é que tá esse bebê. E aqui as informações que a gente teria seria a tipagem A positivo, então ela não tem risco de imunização, né, só se ela fosse negativa. Hemoglobina de 12, hematócrito de 36, leucócitos 8.000, plaquetas de 290, ultrassom obstétrico com coágulo retroplacentário, com feto vivo e batimentos cardiofetais 110. Então o bebê já está entrando em sofrimento fetal, né? Na cardiotocografia está com DIP2, diminuição da frequência fetal, 110 BPM e presença de desacelerações. Então, aqui, o que seria a nossa conduta, né? Sempre lembrar de verbalizar o diagnóstico. Você tem que falar o que você tá, né? Eu estou com um possível diagnóstico aqui de descolamento prematuro de placenta. Estou trocando tudo. De descolamento prematuro de placenta. Eu vou ter que internar minha paciente, né? Você tem sempre que falar também se o tratamento vai ser em casa, se vai ter que encaminhar. Deixa eu ver aqui onde é que a gente tá. Numa maternidade. Então, a gente tá na maternidade onde tem lugar para internar nossa paciente. Então, a gente tem que pedir a internação, não a transferência dela, né? E aí, a gente vai dar as medidas gerais, né? Decúbito lateral esquerdo, monitorização, oxímetro de pulso, infusão de soro fisiológico, né? Tudo certinho. Baixar a pressão arterial com hidralazina, lembrando que ela tá aqui, ó, com 160 por 90. Então, a gente tem que abaixar essa pressão, né? Também a gente tem que indicar a resolução da gestação imediatamente, né? Contactar um obstetra e encaminhar ela para cesárea, porque pra gente resolver esse caso aqui de placenta prévia é só com o parto mesmo, né? E a via mais rápida aqui vai ser a cesárea, porque ela tá com a dilatação de uma polpa digital de dilatação. Então, até ela dilatar vai demorar muito, o bebê pode até morrer. Então, a gente já tem que indicar rapidinho a cesárea. Em relação à placenta prévia, vamos falar rapidinho agora, né? Que falava lá o caso. Você é um médico de uma maternidade e recebe paciente do sexo feminino, 36 anos, com 37 semanas de gestação, com queixa de sangramento vaginal. Então, o passo a passo é o mesmo. Acolhimento, queixa principal, sintomas acompanhantes, carteira da gestante, antecedentes vacinais, antecedentes ginecobstétricos, antecedentes patológicos pessoais ou familiares e os hábitos. Exame físico, o mesmo, né? Pedir a permissão, pedir outra profissional do sexo feminino, né? Do profissional da saúde. Pedir para a paciente trocar, colocar uma bata, lavar as mãos, se paramentar, verbalizar a paramentação, pedir ectoscopia, sinais vitais, verbalizar os sinais vitais, verbalizar o que está errado, o que está alterado, quer dizer, tudo igual a gente fez, né? Exame obstétrico, inspeção, com a introdução do espéculo e o toque. Aqui não pode toque, na placenta prévia não pode toque, gente. Então aqui a gente só vai fazer a inspeção da vagina e a introdução do espéculo, tá? E as informações que a gente teria que há 2 horas iniciou um sangramento vaginal discreto, vermelho vivo e indolor. Já pensamos na hora em placenta prévia, né? Ela tem 37 semanas, nega trauma, manipulações ou uso de medicações, nega comorbidades ou alergias, relata que durante a gestação apresentou outros 3 episódios de sangramento discreto. Então, olha só, episódios repetidos de sangramentos indolores. Pensamos na hora em placenta prévia, a gente já pode aqui já fazer o diagnóstico, né? Também é clínico diagnóstico, gente. E que se resolveram espontaneamente, sem intercorrências, todas as vacinas, regular estado geral, todos os sinais vitais aqui estão estáveis. Na inspeção, útero gravídico com presença de linha negra, com altura uterina de 36 centímetros, palpação com tônus normal, dinâmica ausente, batimentos cardiofetais 142, manobra de Leopold longitudinal esquerdo, cefálico, não insinuado, colo fechado com sangramento discreto no exame especular, vermelho rutilante, saindo do canal cérvico-vaginal. No toque, não pode, né? Aqui tá escrito assim, se realizar toque vaginal, a paciente aumenta o sangramento e o feto entra em sofrimento fetal agudo. Então, se a gente realizasse o toque vaginal aqui nessa paciente, a gente pioraria o quadro dela. Então, gente,
Placenta prévia não faz toque vaginal, tá bom? Não faz toque na placenta prévia. Decora, escreve bem grande na parede. No DPP realiza. Na placenta prévia, no PP não realiza. Aí os exames complementares, que seriam os mesmos também, né? O ultrassom com a placenta insertada, recobrindo todo o orifício cervical com feto vivo, batimentos normais, hemoglobina 11, sem alterações no hemograma, tipagem A positivo, cardiotoco com ausência de desacelerações cardíacas e o DIP-1. O DIP-1 é normal, né? E aqui no checklist, a conduta que a gente deveria ter era solicitar os exames, verbalizar o diagnóstico de placenta prévia, indicar a internação com hidratação venosa, solicitar monitorização fetal com cardiotocografia e contatar um obstetra, fazer uma reserva sanguínea e encaminhar para parto cesárea. Isso porque ela já tinha aqui 37 semanas, então a gente já tinha indicação do parto, né? Já poderia fazer o parto. Se ela tivesse 28, 30 semanas, a gente poderia deixar ela em repouso, né? Talvez fazer uma corticoterapia, enfim. Mas aqui, em caso de gestação pré-termo, né, a gente faz a internação, controle hemodinâmico materno e controle fetal com a cardiotocografia, repouso e corticoide e tocólise, no caso. Tá bom?